5 da tarde, primeira marcha engatada, e a única coisa que avança é o prazo de validade da tua paciência, enquanto a lanterna vermelha do carro da frente brilha na tua cara igualzinho a um juiz silencioso. Tu tá com o pé cambrado na embreagem, a mente já tá resolvendo a crise do Oriente Médio, planejando a janta e lembrando daquela frase idiota que tu disse em 2018, mas o mundo real resolveu que a tua velocidade útil agora é 0 km por hora. São exatas 7h17 da noite de uma terça-feira que já rendeu o que tinha que render, e você está exatamente a 2,5 km de casa, preso na mesma faixa da mesma avenida há pelo menos 20 minutos. O farol lá na frente abriu, os carros da pista da esquerda andaram uns 3 metros, quem estava na sua frente empurrou a primeira marcha com aquela pressa muda de quem só quer chegar, mas o espaço fechou de novo antes de você conseguir soltar a embreagem. Então você puxa o freio de mão. Não porque o morro seja íngreme, mas porque o pé esquerdo já está cansado de fingir que vai para algum lugar. Você olha pelo retrovisor e o painel do carro brilha com aquela luz laranja fraca, o rádio toca uma música que você já ouviu 1 milhão de vezes e, de repente, você se pega encarando a nuca do motorista da picape preta colada no seu para-choque. Você não conhece esse cara, nunca viu e nunca vai ver, mas neste exato segundo você sabe exatamente qual é a textura do cansaço dele. É a mesma textura do seu. A cidade é uma máquina fantástica de produzir paralisia enquanto finge que está todo mundo correndo. A gente passa o dia inteiro acelerando as ideias, respondendo mensagem com aquela urgência inventada, encaixando compromisso em buraquinhos de 30 minutos no calendário, achando que o mundo depende da nossa velocidade. E aí, no fim do dia, a física nos devolve a nossa real condição, uma tonelada de lata e plástico empacada na alça de acesso do viaduto, com um limpador de para-brisa, fazendo um barulho ritmado e irritante porque a borracha já ressecou. É curioso como a gente aguenta a cabeça acelerada o dia inteiro, mas basta o corpo ser obrigado a ficar estático por 10 minutos dentro de um cubículo de metal para nossa mente decidir que agora é a hora perfeita para resolver todos os problemas insolúveis da nossa existência. É nesse exato instante que o Sêneca daria uma risada meio cínica se estivesse sentado no banco do carona, segurando um copo térmico de café morno. Naquele tratado pequenininho sobre a brevidade da vida, ele passa boa parte do tempo implicando com a mania que a gente tem de desperdiçar o próprio tempo correndo atrás de vento, mas ele diz uma frase que parece feita sob medida para quem pega a marginal no horário de pico. Os homens são econômicos na hora de gastar dinheiro, mas riem da própria generosidade quando se trata de desperdiçar o tempo, que é a única coisa em que a avareza seria uma virtude. Sêneca achava graça da nossa pressa, mas ele nunca viu uma fila dupla de ônibus bloqueando o retorno. Se ele estivesse aqui agora, vendo você calcular mentalmente se dá tempo de passar no mercado antes de fechar sabendo muito bem que não dá, ele provavelmente diria que o problema não é o trânsito lá fora. O problema é que a gente passa a vida inteira fugindo do tédio e do silêncio, e o trânsito é a única força bruta da natureza moderna que consegue nos algemar no banco do motorista e nos obrigar a olhar para dentro, quer a gente queira, quer não. Porque repare bem no que acontece com os seus pensamentos quando você está andando a 60 km por hora. Você está prestando atenção na placa, no motoqueiro que brota do nada na sua direita, no GPS recalculando a rota porque você perdeu a entrada da rua paralela. A vida em movimento tem esse anestésico embutido. Ela exige foco suficiente para que você não precise pensar em quem você é. Mas quando o semáforo fecha e a fila empaca de vez, o anestésico passa. E aí começam os pensamentos em câmera lenta. Você olha para o painel do ar-condicionado e lembra daquela conversa esquisita que você teve com um amigo na semana passada, uma frase meio solta que ficou ecoando na sua cabeça sem motivo nenhum. Depois você começa a pensar naquela decisão que você tomou no ano passado que, por algum motivo bizarro, resolveu virar um fantasma assustador justamente agora, enquanto você espera o sinal abrir para o Astra da frente e andar meio metro. A gente tem um pavor profundo de ficar parado, e não é só por causa do horário de chegada. É porque parar significa encontrar a própria mente desgovernada. O filósofo francês Blaise Pascal, lá no século XVII, cismou que toda a desgraça do ser humano vem de uma única coisa: a incapacidade de ficar sentado sozinho, em silêncio, dentro de um quarto. Ele não conhecia o ar-condicionado de painel nem o Bluetooth do carro, mas se ele estivesse sentado no seu banco traseiro, olhando para o teto do carro com aquela mancha de cola de adesivo antigo, ele ia balançar a cabeça e dizer que o trânsito é só a versão urbana e coletiva da nossa incapacidade de sossegar. A gente inventa o entretenimento, a gente inventa o rádio, a gente inventa o podcast de 3 horas sobre história antiga, a gente inventa de ficar olhando a placa dos carros da frente para ver se forma alguma palavra com as letras, tudo para evitar o momento aterrorizante em que a barulheira de fora desliga e só sobra o barulho de dentro. O carro do lado dá uma buzinadinha curta, seca, impaciente. Não é para você, é para o ônibus que insistiu em fechar o cruzamento. Você dá um suspiro que embaça levemente o canto inferior do para-brisa.
Por dentro, você sente aquela coceira mental de quem quer resolver tudo, quer destrava o fluxo, quer que a vida engate a terceira marcha e vá embora. Mas a verdade seca, aquela que dói um pouquinho e que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete do assoalho, é que a sua vida não está pausada enquanto você espera esse farol abrir. Essa lentidão irritante, esse cheiro de embreagem queimada vindo do carro da frente, esse tédio misturado com ansiedade de chegar em casa para comer qualquer coisa requentada na geladeira, isso não é o intervalo entre a sua vida real. Isso é a sua vida real. A gente gasta tantos anos esperando o momento em que as coisas vão finalmente fluir, em que o caminho vai estar limpo, em que a semana vai ser leve, em que o semáforo vai ficar verde do começo ao fim do trajeto. E quando a gente finalmente se dá conta, a maior parte do nosso tempo foi consumida exatamente aqui, esperando o sinal abrir, olhando fixamente para a lanterna vermelha do veículo da frente, com a mão soando no volante de plástico descascando. Você tenta achar uma posição confortável no encosto do banco, ajeita o retrovisor interno pela 10ª vez, coloca uma música um pouco mais calma para ver se o peito desacelera, mas a sensação de urgência continua lá, latejando na ponta dos dedos. Tem dias em que a gente se sente exatamente assim em relação a tudo, com a chave virada na ignição, o motor roncando baixinho, o tanque quase na reserva, mas com a nítida impressão de que a estrada sumiu do mapa. Você olha para a direita e vê a fachada iluminada de uma farmácia, uma mulher escolhendo pasta de dente com uma calma irritante através da vitrine, e você pensa em como o mundo lá fora continua girando enquanto você está aqui, mofando na fila da ponte. O filósofo alemão Martin Heidegger falava muito sobre como a gente se perde nas coisas do mundo, nessa urgência mecânica de fazer, fazer e fazer, até que o tédio ou a angústia vem nos sacudir pelo colarinho e perguntar: e aí, vai continuar olhando para o para-choque dos outros até quando? Só que Heidegger nunca pegou a linha vermelha às 6 da tarde, senão ele ia saber que a angústia às vezes não vem de grandes crises existenciais, ela vem de um engarrafamento desgraçado na altura da saída do shopping. A verdade é que o carro parado no trânsito vira uma espécie de confessional meio sujo, com cheiro de carpete velho e baunilha de penduricalho no retrovisor. É um espaço onde a gente não pode avançar, mas também não pode simplesmente abrir a porta e ir embora para casa a pé, porque a casa ainda está a 7 quilômetros de distância, no meio de um mar de lanternas vermelhas que piscam no mesmo ritmo da sua enxaqueca. E aí a cabeça, que já passou o dia inteiro tendo que resolver pepino no automático, decide que esse é um momento perfeito para fazer uma auditoria completa da sua própria existência. Você começa a se perguntar por que aceitou aquele convite chato no fim de semana passado, se a cor que você pintou a parede da sala realmente foi uma boa escolha ou por que raios você guarda uma coleção de cabides que nunca usa no armário do corredor. O pensamento vai longe, viaja para lugares absurdos, enquanto a primeira marcha engatada espera um espaço de meio metro que nunca se abre. Sêneca, o romano antigo que passava boa parte do tempo viajando de carruagem por estradas de terra poeirentas e que certamente estressava com os cavalos empacados, dizia que a gente não tem falta de tempo, mas sim muito desperdício dele. Só que o Sêneca não estava preso na Radial Leste numa sexta-feira chuvosa, claro. Se estivesse, ele ia perceber que o problema nem é o tempo que se perde parado na lataria, mas o tanto de vida que a gente gasta ensaiando o que vai dizer quando chegar em casa, como se a vida fosse uma peça de teatro onde a gente precisa decorar o texto antes de abrir a cortina para a pia cheia de louça do jantar. A gente gasta o presente antecipando o incômodo do futuro, como se o fato de estar empacado no asfalto significasse que a vida inteira estivesse enguiçada, travada, sem direito a ponto de reversão. Olhando pelo vidro embaçado, o para-brisa começa a juntar aquelas gotículas chatas de sereno que obrigam você a ligar o limpador de para-brisa no modo intermitente, aquele tec-tec compassado que vai marcando o compasso da paciência esvaindo pelo ralo. Tec-tec. O motociclista passa espremido no corredor, raspando o retrovisor do carro do lado com uma destreza que parece um desaforo para quem está ali sentado, imóvel, parecendo uma estátua de mármore dentro de um Corsa 2008. E você pensa na sua rotina, nessa mania feia que a gente tem de achar que só está vivendo quando o ponteiro do acelerador está subindo, quando a velocidade média passa dos 60 por hora. Como se o intervalo, a pausa forçada, o sinal vermelho que dura 3 minutos fossem apenas um erro de percurso, um defeito no sistema que precisa ser consertado o mais rápido possível. Jean-Paul Sartre falava sobre a náusea, aquela sensação esquisita de que as coisas simplesmente existem, pesadas, sólidas, ocupando espaço sem pedir licença. É exatamente isso que a traseira do caminhão-baú na sua frente parece. Uma grande massa de ferro enferrujado que existe, que está ali, e que não vai sair do lugar só porque você está bufando e batendo o dedo indicador no volante no ritmo da bateria da música que está tocando no rádio. A gente quer negociar com o tempo, quer dar uma carteirada no relógio, quer convencer o universo de que a sua pressa é mais importante do que a dos outros 300 motoristas que estão na mesma fila indiana. Mas o asfalto não quer saber da sua urgência. A cidade continua indiferente, barulhenta, com o cheiro de escapamento misturado com o vapor do carrinho de cachorro quente na esquina.
E é bem nessa hora, quando a vontade de largar o carro ali com a chave na ignição e sumir a pé vira uma tentação real, que a gente percebe o tamanho da tolice. O trânsito não é um parêntese na sua vida, um intervalo chato entre o trabalho e o descanso. O trânsito é a vida acontecendo com toda a sua chatice, com toda a sua lentidão, com esse tédio concreto que a gente tenta anestesiar com podcast em velocidade 2 e ar-condicionado no talo. Não dá para pular essa parte. A estrada não tem botão de avanço rápido. O que resta é afrouxar um pouco os ombros, parar de morder o canto da bochecha, aceitar que o farol vai demorar mais 2 minutos para abrir e olhar pela janela o movimento meio melancólico da cidade que continua rodando devagar, mesmo com todo mundo achando que está atrasado para algum lugar muito importante. É isso. Dá uma respirada funda, desliga o pisca-alerta, ajeita a postura e vai lá encarar o resto do caminho, porque o sinal finalmente abriu e o carro de trás já começou a buzinar. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.